encontramos aqui o senhor Antônio Carvalho Neto. Bom dia. Senhor, tudo bem? Bom dia, Jorge. Bom dia a todos os ouvintes da nossa Rádio Cultura FM de Araci. São muito grande estar aqui hoje concedendo essa entrevista, onde muitas vezes tive a oportunidade, enquanto gestor, participar de programas aqui na nossa rádio, e fico muito feliz, muito orgulhoso por chegar num momento como esse da nossa campanha eleitoral, concedendo essa entrevista enquanto candidato a prefeito, candidato à reeleição em Araci, ocorrerá no próximo dia 2 de outubro. Ok, prefeito, veja bem, o senhor está ciente das regras do município, da nossa entrevista, né? Com o tempo serão sorteados aqui, que falarão sobre educação, saúde, saneamento básico, geração, segurança pública, agricultura familiar, cultura, esporte e lazer, políticas de inclusão, no caso juventude, mulheres, idosos, crianças e adolescentes. Ok? Tudo bem. Você está dos temas, não é? Bom, já são 10 horas e 3 minutos, 1 hora e 35 minutos, com mais 3 minutos para as suas considerações finais, totalizando. Nós vamos começar já, né, às 10h03, com sorteado. O tema sorteado foi saúde. Eu queria que o senhor, no seu programa de governo, o senhor sinaliza diversas situações. Delas equiparar e inaugurar a UPA 24 horas de modo a garantir o seu pleno funcionamento. A UPA está aí construída. O que falta agora para que essa unidade de fato atender os anseios e a necessidade da população de Araci? Fico muito feliz que o primeiro tema para nós tratarmos seja a saúde, e fico feliz também que tenho a ideia, a concepção, a certeza, a convicção de que nós fizemos muito pela saúde. Nós trabalhamos muito durante esses 4 anos, estruturamos, equipamos, melhoramos o serviço em todas as áreas da saúde. Eu posso dizer isso com muita propriedade, porque estive diretor da 12ª DIRES de Serrinha no ano de 2011, onde pude acompanhar o estado da em mais de 20 municípios na nossa região cisaleira. E é claro que Araci estava dentro desse contexto. A minha convicção, analisando o que nós tínhamos de 2011 e que eu observava de DIRES, é que nós conseguimos avanços históricos para a saúde de Araci. Avanços esses que, é claro, eu poderia ressaltar aqui da nossa entrevista, mas o que me deixa mais feliz é entender que nós somos a gestão que na saúde, na história do município de Araci, com construção de novas unidades, com compra de novos equipamentos, de veículos, com ampliação de serviços, com melhoria na qualidade do atendimento. É lógico, é natural que nós vivemos num país onde a saúde pública ainda é muito precária e se encontra em modo que o nosso povo realmente necessita. E enquanto profissional da área, eu posso dizer isso com propriedade. Mas eu entendo que avançar muito nesses últimos 3 anos e 9 meses quase de trabalho nosso, e eu tenho a convicção de que nós iremos a saúde, que vem vivendo um momento de, como disse antes, de muita dificuldade no país como um todo, mas vem se destacando, e essa é uma das questões que eu sempre discuto muitas vezes com alguns colegas prefeitos, com pessoas de... porque nós, graças a Deus, conseguimos promover avanços importantíssimos que com certeza serão muito notórios para o futuro do nosso mundo. Com relação à pergunta que você fez, que se trata da UPA, a nossa UPA, ela, graças a Deus, foi construída a obra depois de muito esforço, depois de muitos problemas. Essa UPA, ela estava destinada ao distrito, e ela foi modificada, o seu endereço foi
trazida aqui para a sede do município, até por conta da exigência das políticas públicas de atendimento a urgências e emergências. Toda e qualquer situação onde você faz investimentos de na saúde está vinculada a um tipo de política específica de saúde. E a saúde, no caso de emergência, urgência e emergências, que se enquadra na questão da UPA, ela tem que ter um tipo de logística específica para que possa utilizar as demandas e encaminhamento de demandas quando a unidade não tiver mais suporte para atender a situação de determinados pacientes. Em relação à UPA, nós conseguimos, depois de muito esforço, mudar, trazer a UPA para Araci. Mesmo assim, garantimos em que é a nossa unidade de PSF dupla, e que, graças a Deus, não só em Pedra Alta, mas em toda a região, nós conseguimos construir e garantir os seus plenos funcionamentos. Mas a nossa UPA precisa, além da sua construção de equipamentos, o convênio que trata da UPA é do valor de aproximadamente R$1.400.000. Temos hoje convênios realizados com outros municípios para aquisição de equipamentos, onde para construção e aquisição de equipamentos, aproximadamente convênios no valor de R$2.300.000 da política de repasse do governo federal para a construção de UPAs. Nós temos a unidade já construída e que precisa. Além disso, garantimos, através de emenda parlamentar do nosso senador Otto Alencar, um valor de R$1.000 para aquisição de equipamentos para a nossa UPA. E temos já essa emenda cadastrada no sistema do governo federal e estamos aguardando agora envio de recursos para que possamos viabilizar as licitações e adquirir os equipamentos. E daí, com os equipamentos já instalados, nós podemos contratar os profissionais necessários para funcionar a UPA. Candidato, veja bem, os seus opositores dizem muito que a saúde, não é? Com reformas e ampliações de... Eu lhe pergunto, esses prédios que foram construídos hoje, essas unidades, esses PSFs, em Rufino, aqui no Riacho, no Barbosa e tantos outros que estão aqui, existe da prefeitura o atendimento específico para a população? Tem médico todo dia, tem auxiliares, a estrutura física está lá, mas e dos profissionais? Como é que está se dando, haja vista que muitas pessoas, os médicos não chegam, quando chegam muito tarde? Ouça bem, Jorge, inicialmente a condição é tentar tirar o valor daquilo que nós conseguimos construir e eles nunca conseguiram chegar nem perto. A verdade é que nós mudamos a cara da saúde de Araci e isso traz para os adversários um incômodo muito grande. E vamos fazer em pouco mais de 3 anos e 8 meses o que adversários nossos tiveram oportunidade de fazer em 8 anos e não fizeram. E iremos fazer muito mais. Além disso, garanto a você que todas as nossas unidades hoje que estão funcionando com suas equipes completas, estão atendendo com plenitude a população. É lógico, é notório que todas as pessoas entendem, sabem do que está acontecendo no país hoje com relação à questão financeira, com relação à questão econômica. Vivemos um momento de crise que é muito grave e isso, sobretudo, deve ainda mais agregar valor ao trabalho que realizar, mesmo nesse período. Cada comerciante que estiver me ouvindo agora, cada pai de família, cada mãe de família, cada jovem sabe o que o país está passando, quantas pessoas estão desempregadas, quantas pessoas estão buscando oportunidade, quantas pessoas hoje, quantas pessoas que estiveram bem ontem, hoje não estão. Essa é uma realidade do nosso país. Vivem isso porque nas questões federativas o município fica no lado frágil da corda, é a primeira corda a se romper. Moram no município, tem mais contato com o prefeito, tem mais contato com os secretários, com os vereadores, tem mais contato de maneira direta com a gestão. E é a partir daí que a gente leva sempre a primeira cobrança. Mas eu acredito que essas unidades hoje, onde
e que no futuro também as unidades já construídas irão funcionar. Estamos esperando apenas a questão dos repasses do governo federal para que possamos instalar, né? Com certeza elas irão prestar um grande benefício para a população. Nós conseguimos construir unidades em locais. Nós temos hoje uma unidade reformada, por exemplo, que tem um atendimento periódico de médico, de enfermeiro no Campo Grande, 60 quilômetros daqui, que não é todo mundo que conhece. Nós temos uma unidade que está construída e que em breve irá funcionar na Lagoa da Laje, que está muito distante daqui. Na Lajinha, temos uma aqui mais perto na Serra Branca, que também irá funcionar. Temos a unidade do Riacho, que é profissional, que é o Dr. Robson, então a equipe maravilhosa que trabalha com ele. Temos a unidade agora no Rufino também, com uma grande equipe. Temos unidades que estão funcionando e estão proporcionando mais saúde às pessoas com suas equipes completas. É lógico e natural que a saúde como um todo no país também vive uma crise extremamente grave e nós estamos passando. Mas eu não posso de maneira nenhuma, hora nenhuma, permitir de que aquelas pessoas que não chegaram nem perto do tentem tirar o valor do que nós estamos fazendo hoje pela saúde de Araci, até porque, repito, tenho conhecimento de como está agora, tenho conhecimento com números, com dados, com referências, com indicadores de que a saúde de Araci melhorou e melhorou muito, e irá melhorar mais através do nosso trabalho. Candidato, uma questão. Há uma queixa por conta da falta de medicamentos na farmácia básica e também no hospital. Algumas queixas, nos chegam aqui através do WhatsApp, o telefone, Nesse sentido, o que é que o senhor e a sua equipe vem trabalhando ou vem tentando essa situação? Olha, Jorge, essas queixas elas ocorrem de maneira muitas vezes recorrentes em virtude do... Nós temos alguns repasses que são feitos de medicamentos através do governo do estado, que são medicamentos também que vêm de origem. E tivemos, não só nós, mas diversos outros municípios, problemas com o envio, com os repasses desses medicamentos, que ocorrem desde antes. Volto a dizer que quando estava diretor da DIRES, também passei por isso e observei a dificuldade de diversas comigo de toda a região e que tratavam dessas questões relacionadas aos medicamentos e que é um problema que tem sido recorrente. Todavia, nós em Araci estamos trabalhando sempre com atenção específica, buscando viabilizar investimentos, recursos também, para que não deixemos faltar, em momento algum, a questão dos medicamentos essenciais para as pessoas. Realmente isso tem acontecido, mas muito menos em virtude das questões do município, só que mais nas questões dos da parte do Estado e do governo federal. Mas o que nós estamos fazendo hoje também, observando, é que há, de certa forma, em alguns momentos, uma política desses fatos que precisam também ser apuradas. É lógico e natural que no momento de uma disputa, toda qualquer situação em que haja alguma questão onde não está havendo uma satisfação total por parte da população, deverá ser explorado de maneira política, de maneira, em alguns casos até pejorativa e desrespeitosa. Mas nós temos a consciência da nossa saúde e digo mais uma vez com muita tranquilidade, a saúde de Araci melhorou e vai melhorar mais. Tenho a consciência que precisa melhorar mais e isso é fato não só para Araci, mas para todo o país. Mas nós sabemos o que estamos fazendo pela saúde do nosso país. Na questão de especialidades, né? Muitas famílias, muitas pessoas têm para a Serrinha ou outros centros maiores a fim de buscar um médico mais especializado naquela área, seja obstetras e tudo mais. Há uma queixa também grande com relação a isso. Médicos especialistas em diversas áreas aqui no município atuando no municipal. O que é que o senhor tem a dizer a relação a esse respeito? Olha, nós temos a necessidade desses profissionais no município. Inclusive tivemos profissionais especialistas atuando no município de Araci também durante nossa gestão. Podemos manter durante todo o período da gestão por conta de questões exclusivamente financeiras relacionadas à manutenção. Nós temos recursos
específicos para lidar com a saúde, alguns recursos da atenção básica, outros recursos de média e alta complexidade, que não são pequenas. No entanto, os repasses que são encaminhados não são os repasses suficientes. Precisa agregar recursos próprios para que nós possamos manter essa estrutura que já existe e ter outros serviços em questão dos especialistas. Por outro lado, nós conseguimos ampliar a questão das ultrassonografias, de exames complementares, e é lógico, é notório que todas as vezes que você tem mais médicos atuando nas unidades básicas e não esses profissionais, essas demandas vão aumentar mais. O médico solicita exame, o médico solicita consulta com outros especialistas, traz as demandas para a população, e isso, de certa forma, vai agregando para o município a necessidade de você... É claro que tudo isso tem uma limitação específica, e nós estamos trabalhando, inclusive, no planejamento de gestão, que é o próximo governo também, para que nós possamos reestruturar a nossa rede e fazer com que ela possa ser mantida durante o máximo de período que nós podemos. Ok. O senhor gostaria de acrescentar alguma coisa com relação à saúde? Que eu vou... Nós temos alguns temas sorteados e precisamos se atentar somente nessa questão da saúde. Claro, eu acredito que nós muito pela saúde trabalhamos, eu trouxe aqui alguns dados, mas eu quero falar um pouquinho também do que vai ser feito, né? Realizar melhorias e ampliação da estrutura do nosso hospital municipal. Quero deixar claro aqui para a população de Araci que em 2000 foi reformar o hospital e não construir um novo hospital como fizeram no passado essa promessa e não cumpriram. E graças a Deus nós cumprimos. Esse hospital, o nosso hospital, já está hoje reformado com uma nova estrutura, com novos equipamentos, mas precisa de relações. E isso nós faremos ainda mais a partir da nossa próxima gestão, com a modernização também do nosso centro cirúrgico. Iremos construir um centro de especialidade de saúde para consultas de especialistas, consulta de fisioterapeuta, de nutricionista, psicólogo, que nós hoje temos o nosso centro de reabilitação, que graças a Deus vem funcionando de maneira exemplar para o município de Araci, de referência também para outros municípios. Equipar e inaugurar a nossa UPA, fortalecer o projeto Saúde na Comunidade, que é um projeto de serviços, né, essenciais para a nossa população na zona rural, comunidades que nunca tinham recebido profissionais que receberam médicos, dentistas, nutricionistas, psicólogos, profissionais de educação física que os orientaram e muito mais a saúde nesses locais. Ampliaremos a atuação do projeto Saúde sob Medida, que foi criado e que graças a Deus vem dando muito certo, né? É um trabalho que de certa forma evita a doença, e isso é muito bom, de que é algo que será ampliado também no próximo governo. Aprimoraremos o serviço de fisioterapia e reabilitação, e o sistema de pesquisa de satisfação do usuário no atendimento pré-hospitalar e hospitalar a cada 6 meses. Por que eu digo isso, já? É necessário que nós acompanhemos a trajetória dos nossos pacientes. Muitas vezes as pessoas chegam no hospital, fazem de lá, saem, às vezes ficam internadas e não tem um acompanhamento específico para que nós possamos monitorar quais são as doenças que tem, quais são as doenças que essas pessoas poderão vir a desenvolver, e isso é algo que vai ser inovador na saúde do nosso município. Temos condições para a criação da coordenação de educação permanente em saúde, que tem a ver também com a questão de promoção, é extremamente importante. Fortaleceremos a educação permanente na atenção básica, fortaleceremos os sistemas de alimentos nacionais de informação. Por que eu digo isso? Volto a falar um pouquinho da minha experiência na DIRES, e essas informações para os sistemas, seja do governo do estado, seja do governo federal, isso é de extrema importância, porque isso vai para os governos do estado e federal um conhecimento amplo do que acontece no município de Araci. Araci, por exemplo, é para tuberculose e para hanseníase, e nós temos um grande trabalho sendo realizado aqui, uma grande detecção de casos, em relação a que essas pessoas vêm sendo tratadas, e isso precisa ser transmitido para o conhecimento do governo federal, para o governo do estado, para que esse suporte seja um suporte de estrutura, seja um suporte financeiro, possa ser viabilizado através desses outros governos. Temos um vínculo entre o setor de saúde e outros setores da gestão municipal, garantindo intersetorialidade, os determinantes e condicionantes de saúde. O que é que eu estou falando? Tantos professores, tantos profissionais da própria saúde, tanto da administração do nosso município, muitas vezes acabam adquirindo doenças, né, no decorrer da sua trajetória de vida, no relacionamento com o trabalho, e esse acompanhamento de maneira específica ainda não ocorre. Nós precisamos promover isso, até porque o funcionalismo do município de Araci precisa de uma atenção especial relacionada às questões de saúde. Muitas vezes e esse tipo de acompanhamento precisa ser previsto pelo município. Criaremos o Programa Municipal de Saúde do Adolescente, a ser implantado nas unidades básicas de saúde, em parceria com o Núcleo de Apoio à Saúde
da família, o NASF, ensinamento, sobretudo daqueles em situação de vulnerabilidade de educação em saúde. É extremamente necessário, Jorge, que os nossos jovens com relação à saúde, quantas meninas, às vezes até crianças, você não vê por aí, grávidas de maneira precoce, acabam adquirindo doenças porque não tem orientação com relação à educação sexual, não é? E muitas vezes isso é algo marginalizado, fica distante do que é a gestão. E nós precisamos criar meios de aproximação com essas pessoas, precisamos criar meios onde essas pessoas estejam, de certa forma, acolhidas pelo poder da saúde, e vai trabalhar com isso também a partir do nosso próximo governo. Na verdade, já vem trabalhando e com fé em Deus trabalhará mais. Vou sortear aqui o tema, eu sei que tem muitos, mas a gente precisa falar de outras colocações que estão aqui. O que saiu agora foi agricultura familiar, não é? Nós temos um município extremamente agrícola, não é? E poucas são as ações que garantem o homem permanência no campo. Temos carência aqui de técnicos agrícolas, na realidade. Eu já em outras oportunidades aqui levantei a necessidade de ter uma formação técnica, uma escola técnica em agricultura. O que é que o senhor pretende fazer para incentivar que jovens que são oriundos da zona rural permaneçam nessa condição na zona rural, mas que saibam manusear a terra, conhecendo ela e trabalhando a questão da seca? Jorge, essa questão ela é extremamente pertinente, importante. Eu acredito que é um dos temas que vão fazer com que nós possamos, de certa forma, o futuro de Araci precisa necessariamente que as pessoas estejam no campo. Nós temos um município com mais de 1.500 km², né, de área, um município que possui aproximadamente 100 povoados, um município que tem 4 grandes distritos na zona rural, um município quilômetros de estradas, sejam elas vicinais, sejam elas estradas principais. É um município que tem uma das duas regiões, feira essa muitas vezes alimentada pelo que se produz dentro desse mesmo município. E que a força da agricultura no nosso município, ela é muito grande e ela precisa ser de certa forma estruturada de maneira que nós possamos garantir independência, dignidade e condições de prosperidade para os, sobretudo, o pessoal da agricultura familiar. Nós temos um grande trabalho realizado no nosso primeiro, que eu acredito que vai ficar para a história do município de Araci. Nós fizemos um trabalho extenso com relação às nossas, que são as principais instituições mantenedoras da nossa agricultura familiar. A cada mês, as reuniões com todos os presidentes da associação. E essas reuniões trouxeram tanto o governo municipal como para os agricultores da agricultura familiar, os nossos presidentes de associação, uma sobrevivência. Eu confesso que aprendi muito ouvindo, trabalhando com essas pessoas, e tenho a certeza de que elas se sentiram muito acolhidas, que buscou projetos novos, que tratou de ideias novas, que mobilizou situações diferenciadas. Nós vamos ver hoje a nossa agricultura familiar se fortalecendo, ganhando mais crédito e condições de ver prosperidade para os nossos agricultores. É natural que em situações como a seca que nós enfrentamos, que amenizou um pouquinho no ano passado e esse ano também amenizou, mas agora a gente já está vendo novos indícios de que a seca poderá ser restrita. É importante que nós entendamos que esse tipo de situação que gera crise, que gera dificuldade, ela traz um contexto em que as pessoas passam por mais dificuldade. No entanto, eu acredito que nós temos aí um grande potencial, um potencial de pessoas que sabem e querem muito trabalhar, um potencial de pessoas que têm a importância de permanecer no campo. E acredito que fortalecer o associativismo seja uma das etapas para que nós possamos garantir a permanência do homem do campo no campo. Porque eu vejo hoje muitos jovens nas nossas zonas rurais com vontade de sair, com vontade de ir para os grandes centros, com vontade de vir morar na cidade, com vontade de... E eu tenho a certeza, a convicção de que essa mudança
esse desejo de permanência no campo, ela passará também por uma questão até de sobrevida da nossa agricultura. Eu acredito que manter o campo é um desafio que nós precisamos encarar com toda a nossa comunidade de nossa zona rural, mas sobretudo a aplicação da educação dessa juventude. Temos projetos específicos agora na nossa Secretaria de Educação, por exemplo, que irão trabalhar, né? E eu acredito que isso vai ser algo muito importante e relevante para a nossa população. Porque eu volto a... Seria o fato de termos aqui uma escola técnica agrícola, porque, veja bem, nós temos um cultivo basicamente ancestral, de nossos anos a cultivar, a explorar a terra do mesmo jeito, mas ainda assim, sem novas técnicas, né, sem novos mecanismos de agricultura. Plantamos o feijão do mesmo jeito que os nossos pais, nossos avós, nossos bisavós fazendo isso ao mesmo tempo, né? E a gente não vê mudança de tecnologia. Não seria aí a forma de esses jovens no campo, com novas técnicas, com uma escola técnica mais aprimorada, mais aperfeiçoada na nossa região? Com certeza. Nós já temos alguns jovens que têm tido o suporte do município para se deslocarem para outras. Essas escolas técnicas já funcionam. Muitos jovens já estão se formando e voltando para Araci, né, e agregando valor em suas comunidades. Temos já um pedido, George, que foi feito por mim ao governador em Palanque, na última vez que o governador esteve aqui, com relação à questão das escolas técnicas no município de Araci. Não só para a questão da agricultura, mas para várias outras formações profissionais que serão de extrema importância para que nós possamos garantir que os nossos jovens possam produzir, que os nossos jovens possam fazer pelo nosso município. E manter o jovem do campo no campo, como eu disse antes, é uma missão nossa, isso que é extremamente importante, mas que não passa apenas por uma questão de formação educacional, passa também por uma questão cultural. Vamos entender de que aquele conceito de que as pessoas, quando saírem do campo para a cidade, vão viver melhor, muitas vezes mais ideal, muitas vezes não é o conceito correto. Muitas vezes a gente tem no nosso quintal, no lado da nossa casa, a oportunidade de ganhar a renda, a condição de nossas famílias, e a gente não está observando isso. Olha muito mais para fora do que para o que está do nosso lado, do que para o que está dentro ali, convívio. E eu acredito que você capacitar jovens nesse sentido, trazer essa expertise para essas pessoas, no intuito de fazer que possam fazer suas comunidades produzirem mais, é algo de extrema importância e é algo que está planejado e elaborado para o nosso... Candidato, nós temos também nessa questão da agricultura familiar a questão dos... Porque ninguém planta, ninguém produz se não tiver água, né? E um dos temos aqui em Araci é a seca. Nós temos aí um rio Itapicuru que corta o nosso município, que em determinados momentos esse rio enche, né? E do mesmo jeito que ele enche, e ao longo dos anos nós vemos que ninguém se preocupou em ter uma barragem, né? Não gigantesca, mas uma barragem que mantém um certo tempo para produzir e desenvolver, né, a agricultura nas suas margens, nas suas localidades que eles cortam. O que é que né, ou os municípios, já que o senhor faz parte de um concisal, pensa com relação a recursos hídricos no nosso município? Jorge, a questão de recursos hídricos, ela é, como você falou aqui, obviamente imprescindível para a manutenção da nossa agricultura. Vivemos um município que está na região, sofre com a seca, e a seca é algo muito certo. A gente sabe que a seca vai acontecer, né? Já é o normal da nossa, mas nós precisamos encontrar maneiras inteligentes de conviver com a seca e continuar produzindo mesmo na seca. Nós temos solos férteis, solos muito bons, e que produzem muitas vezes muito com pouca água, né? Com relação à questão, é importante ressaltar também que nós somos o governo que mais investiu na história de Araci com relação a recursos hídricos. Nós trouxemos mais de 5.000 cisternas, essas de polietileno e as cisternas de placa, em parceria com o governo do estado e também em parceria com o Concisal, IMOC e outras organizações. Nós conseguimos, George, atender famílias, e isso nunca foi feito em Araci. Em um único governo isso nunca aconteceu. Nós precisamos ressaltar também a importância de que passaram aproximadamente 20 anos sem ser limpas, e nós limpamos agora o nosso governo. Nós precisamos de a importância da construção
e limpeza de aguadas particulares dos pequenos barreiros, tanques de barreiro, que já ultrapassam 500 unidades. Nós precisamos ressaltar a importância das nossas cisternas de produção, que na ordem de 60 em município, e isso tudo é condição de produção e de garantia de recursos hídricos para as pessoas. Vamos ressaltar que nós garantimos, através de muita força política, através de um relacionamento com o governador Rui Costa, com o nosso senador Otto Alencar, que a terceira etapa do Araci Norte fosse viabilizada. Que está, mesmo na crise em que está vivendo, o nosso país garantiu essa construção dessa de mais de 50 milhões de reais no município de Araci, que tem uma parceria com o governo do estado, mas que tem também com o município uma política de extrema importância. Eu lembro que o meu primeiro ofício encaminhado ao ex-governador Wagner tratava e graças a Deus esse compromisso que foi firmado pelo atual governador Rui Costa, que nem era então secretário do ex-governador Araci, com que nós pudéssemos estar vendo hoje esse grande recurso sendo aplicado, tubos chegando nas comunidades mais distantes, e logo novas instalações serão instaladas, serão montadas, e nós teremos aí no município de Araci, em comunidades onde não havia água ainda, a água chegando. E eu quero aqui ressaltar a importância desse grande investimento. Muita diferença, tanto na produção como também água para o consumo humano, que é o objetivo final do Araci Norte. Outra questão, nós mantivemos, não apenas durante períodos de campanhas eleitorais, mas durante o trabalho dos carros-pipa no município de Araci, tanto trabalhando através dos recursos próprios, como também através da parceria com o governo federal, através da Operação Pipa com o Exército. Se dobrou a oferta de água. É lógico, é natural, que nós não temos condições, nenhum governo teve e nenhum governo vai ter. Até porque ampliamos muito o número de mais de 5 mil cisternas só em nosso governo, fora aquelas que já existiam no município, e fica praticamente impossível que existe hoje de levar água para todo mundo. Mas a gente sabe o quanto o município vem sendo atendido hoje com relação, e com certeza continuaremos a trabalhar ainda mais. Com relação ao rio Itapicuru, como você citou, temos projetos, licitações já encaminhadas à CAR no governo do estado desde 2013, inclusive já fizemos algumas engenharia para algumas regiões, alguns pontos onde essas barragens poderiam ser construídas, mas essas obras seriam de certa forma não seriam obras pequenas, e nós precisaríamos barrar o rio em pontos específicos para que nós pudéssemos garantir a permanência desse aí, fazer irrigação, a própria questão da piscicultura, enfim, são questões extremamente pertinentes. Serão atendidas no futuro, eu quero crer aqui, é algo que eu também já conversei com o nosso governador Rui Costa, e com certeza ele estará sensível às demandas. Porque talvez seja uma união dos prefeitos da região para esse governador, nesse sentido, daria mais força desse aspecto. Questão do meio ambiente, cultura familiar também envolve, né, recursos hídricos e meio ambiente, preservação do meio ambiente. Governo, de que forma o meio ambiente sendo contemplado com essa questão? Jorge, a situação ambiental, acredito que não só em Araci, mas no Brasil inteiro, a gente que tem aí uma floresta atlântica que tem hoje apenas 5% do que era antes, a gente que tem uma floresta amazônica plena a cada dia com desmatamento, a gente que vê o nosso cerrado também sofrendo, enfim, a gente vê hoje a nossa caatinga, nossa fonte natural, né, de agricultura inclusive também, sendo devastada aos poucos. Isso traz consequências de certa forma ruins e em alguns casos até catastróficas, porque muito se relaciona a seca, né, com essa situação do desmatamento, essa de certa forma deformação do nosso meio ambiente por conta da intervenção humana. É natural que nós às vezes objetivemos a produção, o lucro, muitas vezes objetivemos a situação em que o recurso é provido de maneira mais rápida. No entanto, muitas vezes pouco se observa para aquilo que é o que mantém, que é a preservação do meio ambiente. Nós temos projetos específicos com relação a isso, temos profissionais que trabalham com relação a essa na nossa Secretaria de Agricultura e Meio Ambiente, e tenho a certeza de que preservar é muito mais uma permanente do que exatamente a gente poder dizer que vai fazer uma ação direta ou até de penalizar alguém. Pelas concepções da lei, o município vai estar sempre atuando da melhor maneira possível e respaldado.
No entanto, as relacionadas à educação, volto a dizer, sejam eles ocorrendo nas escolas, nas associações, em reuniões com os agricultores do nosso município, eles irão ser de extrema pertinência para que nós possamos alcançar objetivos como esse. Preservar a nossa natureza, o nosso bioma é algo de extrema importância para que a gente possa continuar tendo o retorno deles na nossa vida. Volto a dizer que muito do que está na nossa feira hoje é produzido no solo de Araci. E isso, a força da nossa agricultura, sobretudo a nossa agricultura familiar. Mas nós precisamos entender a importância de preservar o que é natural para que nós garantamos para o futuro algo que é pertinente à manutenção da vida da... Candidato, duas situações são questionadas, são ditas aí pelos seus opositores. Uma é a questão da garantia safra, que parece que teve problemas aqui em Araci. Outra foi a questão de um feijão que tinha sido denunciado e foi na fazenda de um particular. Aproveitando o ensejo, o que é que vai explicar a esse respeito? Com relação à questão do garantia safra, que eu acho que é de extrema pertinência e tranquilidade, o município, tanto o município quanto os agricultores fizeram a sua parte. Nós também impetramos com ações para que pudéssemos garantir, que essas pessoas pudessem receber seus direitos. O município pagou algo na ordem, que é o que cabia o município pagar, e segundo informações dos órgãos que são competentes, o IBGE aqui detectou de que não houve queda pertinente na produção garantida, essa questão do recurso aos nossos agricultores. Eu discordo plenamente disso, tenho lutado, tenho brigado com relação a isso, já estive para tratar desse assunto e estamos fazendo o que podemos para garantir que as pessoas tenham seus direitos atendidos. Com relação a essa questão do feijão, quero deixar muito claro para as pessoas que, primeiro, eu não recebi na prefeitura de comunicação, de polícia ou de quem quer que fosse que tivesse denunciando que o feijão de A, de B ou de C ou de D tenha sido roubado ou tenha sido ocorrido isso ou aquilo. Não tenho nenhum tipo de ligação específica de fato. As pessoas que estão relacionadas a esse fato estão trabalhando no sentido de apurar as questões e trazer as informações de maneira clara para as pessoas. Lhe digo com muita pureza de alma que em momento algum, apesar de tudo que não me sinto atingido, tanto que não trato disso em local nenhum, não vejo nenhum tipo de situação para que eu trate desse assunto, até porque nós conseguimos, George, em Araci, durante os nossos 4 anos, sementes de feijão e sementes de milho na ordem de mais de 50 toneladas. Acredito que algo jamais foi feito em momento algum, em governo algum antes do nosso. E essa é a marca que vai ficar. Porque foi isso que o nosso governo fez. A gente conseguiu garantir muito mais produção para a nossa agricultura familiar do que a gente conseguiu garantir muito mais atenção para eles do que fizeram no passado. A gente conseguiu garantir muito mais aração de terra para eles do que fizeram no passado. Essa é a marca que vai ficar com relação ao governo Cidade de Todos, porque essa é a marca da verdade. A mentira a gente deixa do outro lado. Aqui no programa Debate Destaque eu comentei várias vezes com relação à Serra Branca. O senhor tem conhecimento, eu também tenho, que as chuvas que aconteceram mês de maio, trouxe transtorno naquela barragem, quase se rompia e tal. A contenção, graças a Deus, a barragem suportou, mas ela ficou ainda precisando de alguns reparos e uma limpeza da própria banca, retirar aquelas árvores que estão ali dentro e tal. E a gente pediu feita essa manutenção, até porque os agricultores, as pessoas da localidade, estão cobrando nesse sentido. E até o momento não houve do seu governo. Agora, como é que fica se chover de novo? Nós temos aí pertinentes, os trovoados estão chegando. Vai deixar chegar àquele extremo? Jorge, importante demais ressaltar para as pessoas que essa não foi a primeira vez que ocorreu aquilo na barragem de Serra. Já houve situações anteriores em que nós tivemos aquela banca quase que se rompendo, do barramento também, e a parte de trás
né, por onde os carros passam. Não foi a primeira vez que aquilo... Quando nós observamos o serviço que tinha sido realizado antes, que foi inclusive através de Dakar, acredito que com a associação, não sei se com a associação ou com o município no passado, vimos que o material abaixo do concreto era um material extremamente danificado, um material que não suportou a água e não suportou a infiltração da água. Por conta disso, esse material embaixo cedeu e aí a banca também cedeu, que é por onde o local por onde os carros passam, né? O que é que foi feito para que as pessoas tenham a noção? Nós buscamos, com o apoio da Yamana, eu quero muito agradecer a toda a que trabalham na empresa, que também nos ajudaram a ter contato com os diretores. Nós buscamos, com o apoio da Yamana, colocar mais pesadas e um material mais robusto nessa situação da banca, para que esse material, mesmo com chuvas fortes, mesmo com chuvas torrenciais e mesmo até com a barra, não ceda, né? É um material muito mais pesado. Além dessas pedras que nós conseguimos na Yamana, nós conseguimos também aqui no Alto do Bonfim, que serviram bastante para que nós pudéssemos garantir que a barragem não se rompesse. Eu sou engenheiro, não conheço de obra, mas pelo que eu vi que tinha antes, que aparentemente era um barro embaixo da banca, e o que hoje tem é pedra, é muito pouco provável que haja as pedras saiam desse local, até porque muitas delas pesam toneladas e seria muito difícil que a força da água, mas eu acredito que o que nós fizemos frente à situação que eu observei naquele local, eu cheguei a Jaraci mais de meia-noite com a Defesa Civil de Jaraci, com a Defesa Civil do Estado, para visitar famílias e solicitar suas casas, porque havia um risco real de que a barragem realmente se rompesse e a vida das pessoas entrasse em perigo. Nós fomos nas residências dessas pessoas mais de meia-noite e mesmo assim essas pessoas não saíram de suas casas, né? E nós, muito grande, um trabalho, um esforço gigantesco por parte do município no intuito de manter, de preservar aquela barragem que, graças a Deus, foi salva por um trabalho nosso e que teve a ajuda do pessoal da Yamana, teve a agência de Defesa Civil do Estado, e eu acredito que nós colocamos uma barragem numa condição de muito mais segurança. As pessoas têm cobrado a concretagem daquele material, até porque para passagem de carro fica mais confortável, fica melhor. Até a própria banca na caída ali do sangradouro fica... A gente sabe que o fluxo por ali é um fluxo muito intenso. Principal, que é o que deve ser levado em conta, o nosso governo fez, que é salvar a barragem. E isso é algo que muito orgulhoso, porque foi um período de muita dificuldade. A gente perdia a noite realmente pensando, será que essa barragem vai se romper? Será que esse grande manancial que serve tanto à nossa população, que já serviu tanto em momentos mais difíceis, né? Mas graças a Deus nós salvamos Serra Branca, e logo em breve, seja com o apoio do governo do estado, seja através de ações diretas do município, nós vamos com que essa barragem e aquela passagem ali da banca seja de certa forma mais confortável e tenha uma condição de mais segurança para as pessoas. Vamos dando por encerrada aqui essa parte de agricultura familiar, meio ambiente e recursos hídricos, e vamos geração de emprego e renda, né? Candidato, um município em que muitas de nossos jovens estão desempregados, né? Por falta de uma oportunidade aqui dentro, né? E o seu governo, se o senhor for, qual é o pensamento que ele vai ter com relação a esse olhar de aqui para Araci? Jorge, esse é um tema que eu estava de certa forma torcendo sorteado, porque eu acredito que gerar emprego e renda, promover oportunidade para as pessoas, que as pessoas entendam de que elas podem trabalhar e viver de maneira independente até dos próprios setores públicos, desafio que qualquer gestor no município pode ter. Quando você fala de Estado, quando você fala de governo, que esse desafio é muito grande também. Mas a expectativa que as pessoas geram com relação ao município nesse sentido é uma expectativa. Até porque muitas pessoas esperam uma vinculação direta com o município, o que muitas vezes não vai ocorrer, não pode ocorrer em virtude das próximas financeiras, econômicas e limitações de legislação. Nós vivemos hoje no país uma crise muito grande. Hoje, por exemplo, o prefeito ACM Neto, que é o prefeito mais bem avaliado do Brasil,
e temos a capital índice de desemprego do Brasil, que é Salvador. Então você veja a discrepância entre os fatos e que a situação do nosso país, ela é uma situação de extrema dificuldade, extremamente difícil. Eu tenho hoje, por exemplo, pessoas que sempre moraram em São Paulo ou em outros que são aqui de Araci, que sempre trabalharam nesses locais e que têm feito contato comigo: prefeito, pelo amor de Deus, eu quero ir embora, me arrume oportunidade, me dê um jeito, estou aqui desempregado, estou passando necessidade. Nós já tivemos contato com essas pessoas, né? Eu vejo muitas vezes o desespero no olhar do pai de família, do jovem que quer trabalhar e não acha oportunidade. E isso é algo, de certa forma, como sociedade, pensar que é um desafio nosso. Não adianta jogar isso nas costas do governo do estado, jogar isso nas costas do governo municipal, porque não é assim que a gente vai resolver a situação. A gente tem educação, mas precisa investir muito, sobretudo, na abertura de novos pensamentos, de novas ideias, de novas para que as pessoas se envolvam com essas causas. Um jovem que deixa de trabalhar pode ser um problema no futuro para quem deixou de dar emprego. Um jovem que não tem uma oportunidade pode ser um problema no futuro para alguém que deixou de dar uma oportunidade para ele. Tem esperança, com certeza no futuro pode ser um problema para uma sociedade como um todo. E nós precisamos promover pessoas através de qualificação na educação, através de capacitação profissional, através de criação de oportunidades para essas pessoas. E isso nós já fizemos desde o nosso primeiro governo. Nós já estamos fazendo isso desde 2013. Temos ações concretas realizadas em Araci que precisam de mais apoio, tanto do nosso governo, dos outros governos federal e estadual, mas também precisam do apoio da nossa sociedade como um todo. Precisam do apoio do nosso comércio, funcionalismo, precisam do apoio das pessoas que são profissionais liberais no município de Araci, precisam de um envolvimento para que nós possamos entender, de uma vez por todas, de que Araci é uma cidade que tem capacidade com as próprias mãos. A gente está vendo hoje lojas grandes, pessoas se instalando no nosso município, investimentos, porque elas acreditam que o povo de Araci merece crédito. Elas acreditam que o povo de Araci tem capacidade de dar retorno. É algo que me orgulha muito de ver. Mas eu tenho a certeza de que o nosso governo vem fazendo. Lhe digo que nós implantamos a primeira indústria de reciclagem no município, que é a Cocar, que está gerando social, que gerou postos de trabalho através do cooperativismo e, além disso, gera preservação no meio ambiente. Estamos a primeira grande parceria com o comércio de Araci, através da campanha do Show de Prêmios, onde fizemos um convênio com a CEDES e a gestão doou um carro, um Palio, 3 televisões de 32 polegadas, que foram sorteadas, mais de 140 mil cupons distribuídos. Um movimento estimado na nossa economia de aproximadamente 6 a 8 milhões de reais naquele período. Então você imagine, Jorge, o quanto as pessoas não compraram mais, não se viram atraídas a adquirir os produtos dentro do município de Araci para que pudessem participar de um festival. E essa da Prefeitura Municipal de Araci. Trouxemos, além dessa, uma outra proposta, onde nós faríamos a questão do novo festival de prêmios somente através do momento em que os nossos comerciantes devem de ter um jovem fazendo estágio remunerado dentro dos seus comércios. Veja que ideia inovadora. Nós agregarmos em cada comércio de Araci um jovem fazendo estágio remunerado, trabalhar de tarde. Se ele estuda de tarde, vai trabalhar de manhã ou vice-versa. Se ele estuda à noite, pode trabalhar durante o dia. Ter como estágio, não é trabalho. Não vai haver uma vinculação específica trabalhista, porque isso gera problema também para o comerciante, para o empresário. E esse jovem vai, além de receber dividido no meio desse recurso, uma moeda específica, onde ele possa receber essa moeda para gastar exclusivamente no comércio de Araci, e a outra parte sendo paga em dinheiro. Ou seja, simbólico de R$400 que esse jovem fosse receber, e R$200 seria de uma moeda, de um crédito para ele adquirir produtos no comércio de Araci com prazo de validade, e teríamos também, paga esse jovem, nós teríamos um fluxo, né, de caixa no nosso comércio, que seria de extrema importância. Centenas de jovens tendo oportunidades de trabalhar no comércio, e além disso, agregado a essa situação, que estimularia as pessoas a comprarem e adquirirem esses produtos no município de Araci.
Isso é algo inovador, que está logo depois do Festival de Prêmios, mas não houve uma conversação mais profunda, só que é algo que está com um projeto novo a partir do ano de 2017. Candidato, me permite. A prefeitura, enquanto um poder, compra muito em Araci. Agora falando como prefeito, né, e candidato, qual é o percentual, se o senhor pode, de injeção de recursos financeiros por parte da prefeitura dentro do poder a título de compra, comercialização dos produtos que no dia a dia do comércio local? Eu lhe digo que a maioria dos produtos que nós adquirimos são adquiridos por empresas do município. Não posso lhe trazer agora um percentual específico, mas eu lhe digo que a grande maioria, a não ser aqueles que nós não temos a condição de comprar aqui, em virtude de não termos fornecedores específicos, ou até de ter município, mas que não estejam, porventura, em condições de fornecer, em questões de documentação, em questões de adequação ao poder público. É necessário, Jorge, e nós estimulamos muito isso durante a nossa gestão, conversamos com muitas pessoas, de que quem tenha interesse de fornecer ao poder público, que se capacite para isso, se esteja em condições. Toda e qualquer situação de compra feita pelo poder público, esses específicos, e que são, de certa forma, organizados por uma lei. E essa lei precisa ser seguida. Nós não podemos de maneira aleatória, para que amanhã não haja um problema tanto para o gestor como para quem vende, não é? E isso precisa de forma entendido pelas pessoas do município. Se queixa muito em alguns momentos, mas o dinheiro não gira na cidade. O dinheiro gira na cidade, sim. Temos, por exemplo, uma folha de pagamentos no município de Araci, só com funcionalismo, que beira os 5 milhões de reais injetado na nossa economia. Não é? Nós temos produtos que são comprados, adquiridos no município, que estão na base, numa ideia que eu estimo que já esteja próxima de 1 milhão de reais, e que isso está girando dentro do município de Araci. Folhas de pessoas que trabalham em serviços terceirizados, que são de Araci, não é? E que está girando em torno de 150 por mês. Temos o salário dos vereadores, temos os repasses que são feitos para a Câmara de Vereadores, que também são os seus salários pagos aqui no município, que adquirem o produto aqui, e que está na ordem de aproximadamente o repasse para 200 mil reais mensais. Então, são situações que fazem o recurso girar na cidade. Mas eu acredito que isso, nós precisamos otimizar o que se consome através desses recursos, o que é levado para desses recursos, o que é produzido, né, no município através desses recursos. E a partir daí também pensar em oportunidades, como por exemplo, nós fizemos a implantação do programa Estágio Remunerado para jovens de nível médio, técnico, e participaram mais de 180 estagiários, sendo que alguns desses estagiários se destacaram. Nós trouxemos para dentro do nosso quadro. Demos a oportunidade, observamos a qualidade do trabalho e trouxemos algumas dessas pessoas na prefeitura por conta de ter um perfil de responsabilidade, um perfil de caráter, um perfil de honestidade, e isso fez muito na vida dessas pessoas e também na questão do município. E eu acredito que essas oportunidades, elas precisam ser dadas. Fortalecemos através dos empregos gerados nas obras da prefeitura, conquistadas junto com o governo federal e estadual. Imagine, George, que eram nas obras desses PSFs, foram 6 milhões de reais. Muitas pessoas trabalharam, muitas pessoas garantiram alimentação, nossas obras de esgotamento sanitário, reformas de escolas, construção de quadras cobertas. São situações em que nós podemos garantir para as pessoas, né, obras e empregos através de um giro com relação ao recurso. Nós, através do fortalecimento e dos investimentos feitos na agricultura familiar, podemos, no nosso campo, fizemos investimentos com aração de terra, ou seja, o cidadão deixa de gastar com aração de terra e tem um retorno um pouco maior. Fizemos doação de sementes, o cidadão deixa de gastar com a compra das sementes e vai trabalhar, tudo isso tem uma incidência muito grande na questão da economia. E é claro que precisamos entender que nós vivemos um momento de crise, enfrentando e fazendo o que podemos fazer, né? Capacitamos mais de 500 jovens através de cursos no Pronatec, capacitamos pessoas através de cursos da própria Secretaria de Ação Social e em parceria com o governo. Nós conseguimos, através da implantação do programa Mais Educação, que saiu de 3 escolas em nosso governo. Veja que pulo, Jorge, veja que diferença.
8 para 73. Escolas a mais, tendo oportunidade de, além de garantir mais educação para as nossas crianças, garantir oportunidade para mais, inclusive com geração de renda. E isso é algo extremamente inovador que nós conseguimos realizar nesse período e faremos muito mais no futuro. Candidato, nós temos uma malha rodoviária no nosso município considerável, né? Gera aí mais ou menos em torno de 7 a 8 quilômetros aqui da Serra Branca, que vai lá até próximo do Jacu, né? Dá em torno de 6, 7 quilômetros. E os carros passam e continuam passando. É um tipo de atrativo aí que chame a atenção. Um exemplo, lá em Santa Bárbara, né? Já é tradicional. Vou sair daqui cedo da Bárbara. E a gente perde um potencial grande aqui em Araci, porque a nossa margem não é vista, não é visível e não é atrativa. Como é que o seu governo, se o senhor for reeleito, vai tornar a nossa região aos olhos daqueles que passam aqui? Não, deixa eu entrar aqui porque sei que Araci tem uma carne gostosa, tem um cafezinho, uma pamonha, algo que desse fluxo de veículo que é tão grande, mas que não está sendo bem aproveitado. Jorge, você falou de algo que é extremamente importante, e nós temos realmente uma BR-116 que desde que foi feita aquela ponte lá cresceu muito no Ibó, não é isso? Nós temos muito grande de veículos grandes e veículos pequenos. Isso é muito bom porque tende a movimentar. Eu vejo, assim, é natural que algumas pessoas sigam, mas outras também parem. E há uma parada no município de Araci. É necessário também que pensemos, e nós estamos pensando nisso, específica de comércio. Já temos alguns projetos que já foram idealizados, que tem o intuito específico na margem da BR, né, para promover geração de emprego e renda. Provavelmente nós estaremos com estruturação de comércios relacionados à área de alimentação. E, é claro, outras questões como artesanato, né, os postos de venda de combustíveis que já existem na margem da BR, que vem trabalhando, né, as casas de piscinas, mas nós precisamos implementar algo que promova uma atratividade. E para isso nós temos terreno por beneficiamentos e provavelmente no futuro, a depender dos projetos que sejam apresentados, isso será feito mediante criação de lei específica. Esses terrenos poderão vir a ser doados para que implantações comerciais nesses locais. Iremos estruturar esses locais para fazer com que essas pessoas tenham a condição de se instalar de maneira ativa, de maneira que possam produzir, mas nós também estamos aí na previsão, inclusive já há um contato, já houve a apresentografia, estamos na previsão de termos uma pista de aceleração e desaceleração nas margens da BR de Araci, o que se trará um benefício estrutural muito grande, mas que precisa agora também que nós pensemos de como essa estrutura vai ser para que nós possamos estruturar, né, a nossa base para o fortalecimento do comércio na margem da BR. É um período que com certeza será desenvolvido a partir de 2017 também. Vamos daqui novo tempo. Mas antes, Jorge, eu queria que você me permitisse Pode falar só um pouquinho aqui agora, porque nós temos alguns projetos que serão realizados a partir de 2017, como, por exemplo, garantir a ampliação dos programas de capacitação profissional no município através dos governos federal e estadual, e seja através do município, realizar anualmente, assim como eu tracei, festival de prêmios para que o comércio local seja fortalecido, buscar a implantação de unidades industriais no município, diretamente nas visitas de unidades fabris no país. Eu quero deixar claro aqui, eu visitei fábricas em São Paulo, visitei fábricas e já há um contato importante com algumas dessas empresas para que elas se instalem no município de Araci. É claro que aqui dizendo é hoje, é amanhã, mas todo o trabalho, né, de certa forma, eu digo até política no feito, desde 2013, ele já está totalmente traçado. E nós precisamos agora também de uma parceria, de uma força, porque estruturar uma área industrial no município como o de Araci
passa por algum tipo de investimento que talvez o município não tenha condição de fazer, mas com o suporte do Estado vai fazer. O governador já nos garantiu que irá nos ajudar e eu tenho a certeza que nós teremos aqui indústrias, fábricas instaladas em Araci para promover a geração de emprego. Porque isso, na realidade... Também, porque está num top, nós iremos intensificar, dar um apoio grande também, criar um programa específico de apoio local, porque nós precisamos instalar essas unidades fabris aqui no município com pessoas daqui. Temos pessoas que já produzem, trabalhando em moldes de indústria, e essas pessoas precisam ser estimuladas pelo município, através da criação de cooperativas mesmo, que possam dar um suporte de estruturação melhor para esses empresários. O registro de atividades de microempreendedor individual no município para trabalhadores autônomos. Apresentaremos relatórios semestrais de modo a discutir com o setor privado as alternativas para o fortalecimento da economia local. Intensificaremos em programas estaduais e nacionais de qualificação e geração de emprego e renda, em parceria com órgãos como o CIEB, CNI, dentre outros, e continuaremos a incentivar a mineração básica do município. Quantas pessoas cortam pedra nesse município? Muitas, nós sabemos disso. É claro que existe uma questão ambiental envolvida, trabalhada com todo cuidado, mas nós temos famílias que se mantêm através desse trabalho e temos, é claro, a condição de adquirir essas pedras através do município numa vinculação direta para, com recursos próprios, promover mais pavimentação de ruas, o que geraria. Então são alternativas de investimento que com certeza serão implementadas e ampliadas no nosso próximo governo. Quando se fala de indústrias e tal, a gente vem o seguinte: para uma indústria se precisa ter apoio. E apoio da indústria, sabe? O governo do estado tem que entrar com isenção como prefeitura, né? Que essas empresas não vêm assim para gastar. A implanta, gera o emprego e a renda, mas também tem algo em troca, né? Incentivos fiscais para poder movimentar. E nessa questão, o município está preparado de isentar empresas nesse sentido, né? Que o básico do município é ISS, né? E ICMS vem através do governo do estado. Que seria, né, esse pensamento? Jorge, já existe uma política específica com relação ao incentivo fiscal. Inclusive a Bahia hoje no país é um dos estados mais atrativos com relação a esse sentido. Nós temos uma política de redução de cobrança de impostos pelo estado, justamente para incentivar a instalação de novas indústrias na Bahia, e esse é um programa que já existe desde o governo Wagner, o governo Rui, e é justamente por isso que nós podemos fazer vínculos de conversação com outras empresas fora daqui, e é claro, para cá porque é bonito, ninguém vem para cá porque gosta de alguém, vem para cá porque para se instalar, para a indústria estar aqui, gerar emprego, gerar renda, gerar lucro, mas senão não fica. Antes disso, gerar lucro, né? E a proporção do investimento, dos custos operacionais e fixos dessas empresas, elas se sentirão mais atrativas. Algumas dessas empresas, elas pedem, além de doação de terreno, de isenção de imposto, de galpões. Eu lhe digo que praticamente eles vêm sem gastar praticamente nada, mas mesmo assim é uma vantagem muito grande, porque você imagine você poder gerar 200 empregos num município como o de Araci. Só o que essas pessoas irão receber mensalmente, irão gastar no comércio, irão consumir um giro na economia que é fantástico, né? Só a independência que essas pessoas vão ter no futuro, isso já vai ser maravilhoso. E eu acredito que vamos sim investir, se precisar isentar, é claro, durante um período específico, durante um cronograma e protocolo de intenções específico. Por outro lado, vendo que essas empresas se instalariam no nosso município, nós não faremos que haja também um termo de compromisso assinado pela própria empresa. Não dá para você chegar aqui, doar um terreno, construir um galpão, gera tantos empregos, você já investiu, você já teve o seu desgaste, você já teve o seu trabalho, e daqui a pouco, 1 ano, 2 anos depois, a empresa do problema, eu vou embora. Não é por aí. Existe um protocolo de intenções que reza situações, que reza também condições para as próprias empresas que venham a se instalar no município. E isso faz muita diferença, e nós estamos trabalhando já, temos contato com indústrias importantes que poderão no futuro se instalar em Araci, mas isso é algo que tem que ser tratado com pessoas. Estou prefeito,
Estou candidato a prefeito desse município, com fé em Deus estarei prefeito e não posso aqui me comprometer com promessas que não serão cumpridas. Garanto a todos os cidadãos da juventude o meu esforço máximo para trazer indústrias e fábricas para cá, mas de maneira consciente, com apoio do governo federal, com o apoio do nosso governo, das nossas assessorias, para que nós possamos trabalhar isso de maneira muito efetiva e de maneira justa e transparente. Ok, vamos aqui um novo sorteio. Nós vamos falar agora a educação. Ok? Foi sorteado aqui para o senhor do governo com relação à educação. Um fato e curioso, né, aconteceu na última semana, que foi um amarelinho que infelizmente pegou fogo lá no Fino. Graças a Deus não houve danos pessoais às pessoas, dano material do próprio veículo. Circulou muita crítica e que esses ônibus não têm manutenção. O que é que o senhor, o prefeito, candidato à reeleição, tem a dizer sobre isso? Jorge, primeiro, precisa ter muito cuidado mesmo, com as informações por algumas pessoas e tratar isso da maneira que tem que ser tratado. Estamos num período eleitoral onde as disputas políticas elas são pertinentes, são importantes mas estamos num período onde as pessoas precisam respeitar a verdade. Estamos num período onde, sobretudo, as pessoas precisam da verdade. Antes do ônibus incendiar, uma ambulância incendiou e disseram que não tinha seguro, disseram que isso, que aquilo. Todo o contrário foi comprovado. Da mesma maneira, todo o contrário está sendo comprovado, que passou por manutenção, que tinha as condições de estar rodando. Nós temos ônibus por todo esse município, em estradas de chão, estradas que mesmo muitas vezes, quando são feitas as manutenções, são difíceis de trafegar, né? E que trazem, de certa forma, situações onde esses ônibus sempre estão em manutenção. O município investe, tem um custo muito alto com relação à manutenção dos ônibus amarelinhos. Não é pequeno, mas essa manutenção é permanente. Essa manutenção é permanente. E isso eu posso dizer para você. É lógico que uma situação como essa, ela precisa ser investigada. A gente precisa saber o que aconteceu, o que foi que motivou esse incêndio, a razão de ter acontecido. Da mesma maneira que está sendo investigada e apurada a situação da ambulância. Em momento algum, nós deixamos de nos incomodar com isso. Até porque são crianças, professores, próprio motorista, que também é pai de família, que está caminhando nesses carros. E nós não podemos, de maneira alguma, as pessoas estejam sem segurança, porque essa é a obrigação do município. Entendo todas as dificuldades pelas quais o município... Sou eu que convivo com elas diretamente, todos os dias. Mas eu entendo também que tudo tem limite. As pessoas têm que ter um pouquinho de paciência e um pouquinho de consciência. Existem questões que não vale a pena nem tratar num palanque, em ambientes onde outras pessoas vão estar nos ouvindo, porque elas são tão sujas na maneira que são veiculadas, que demonstram a qualidade do não respeito que algumas pessoas têm por pessoas que precisam dos serviços públicos. Nós precisamos entender que se um ônibus incendiou, uma causa, mas não se pode, em maneira alguma, imputar culpa a quem quer que seja por falta de responsabilidade de trabalho, quando há consciência de que um trabalho está sendo realizado. Não é o normal uma ambulância incendiar, não é o normal um acidente acontecer. Um acidente na Barreira, onde estava ocorrendo um evento da nossa oposição. Em maneira alguma nós poderíamos chegar a alguém da oposição por conta desse acidente que ocorreu. Isso é absurdo, fazer isso. Em maneira alguma se pode tentar político através de algo negativo, como por exemplo o incêndio de um ônibus ou o incêndio de uma ambulância. Paciência. Eu acho que as pessoas a fazer política, as pessoas precisam aprender a respeitar o que é público, e nós faremos política dessa maneira. São dos ônibus e fazemos a manutenção permanente dos ônibus em Araci. O custo é altíssimo e nós temos situações
complicadas com relação a alguns veículos. Mas se esse veículo estava rodando, é porque ele estava em condições. Até porque acredito que o próprio profissional motorista, que faz também a sua inspeção antes do carro, isso eu entendo até que seja uma obrigação, que faz a sua inspeção, que vai verificar as condições do carro e colocar o veículo para andar, sendo que não haja condições básicas para que ele esteja andando. E mais uma vez precisaremos apurar um fato, investigar uma situação, para que tudo seja feito da maneira mais justa e mais correta possível. Dentro do seu plano de governo, o que é que o senhor destacaria? Nós já temos 11 horas e 20 minutos, né? O que o senhor destacaria como projeto, se caso consiga a sua reeleição? Jorge, a nossa educação em Araci, ela tem uma marca importante na nossa gestão. É importante demais ressaltar algumas coisas. Nós conseguimos alcançar alguns resultados que nós conseguimos alcançar, até porque Araci sempre foi alvo de muita política, né? Você sabe disso, nós sabemos disso, e eu acredito que o resultado nos últimos 3 anos e meio na nossa educação, ele é muito importante. Nós não temos em Araci estruturas da educação, não temos as melhores escolas, não temos as melhores instalações, mas nós temos grandes profissionais, uma gestão na educação, e eu quero aqui mandar um grande abraço a Manuela, agradecer a ela e a toda a equipe, toda a nossa ação, porque essas pessoas se esforçam demais, essas pessoas se entregam demais, essas pessoas se doam demais. Eu estou vendo hoje na nossa educação, é prazeroso de se ver. Uma das coisas que eu quero trazer aqui como pertinente e importante é que em visitas que fiz ao município de Araci, desde 2010, 2011, eu ouvi por diversas vezes mães, alunos se queixarem de que as aulas terminavam merenda. Tinha merenda num dia e passava 15 dias sem ter. Tinha merenda numa semana, passava 2, 3 semanas. Alunos que chegavam a passar mal na escola porque saíam de casa cedo, às vezes sem tomar café, e não tinham condições de estudar. E nós conseguimos garantir merenda durante os nossos 4 anos de gestão, e iremos garantir durante os nossos próximos, Jorge, porque isso é uma questão de respeito, isso é uma questão de prioridade para o nosso governo, porque por mais que alguém possa queixar da merenda, por não gostar do sabor do que está sendo oferecido, ninguém poderá queixar pela sua falta, porque nós não permitimos que faltasse. Marca importantíssima e que me orgulha bastante nesse governo, porque eu sei que foi algo que ocorreu no passado e que é extremamente nossa educação. Quero dizer também que nós tínhamos escolas que estavam apontando o pior IDEB, e nós tínhamos o pior IDEB da região cisaleira antes do governo Cidade de Todos. IDEB que depois do nosso governo, do nosso trabalho, foi o que mais avançou. IDEB que hoje saiu da 20ª para a 5ª cidade nos municípios da região cisaleira. IDEB que é um resultado de muito trabalho. A nossa educação infantil e a alfabetização no tempo correto, ela ocorre hoje em primeira cisaleira, quando estava em último, ocorre hoje em primeiro lugar, ao lado do município de Valente. São resultados, George, são ações importantíssimas que fizeram com que a gente pudesse chegar hoje num patamar que nos desse a condição de olhar para o futuro com uma maneira muito mais positiva. Eu sei que tem sido feitas, eu quero entrar no outro assunto, algumas colocações, vou tratar assim, a respeito. Mas eu lembro muito bem do que aconteceu no transporte universitário no passado. Lembro muito bem que depois das eleições de 2012, as pessoas que tinham transporte universitário fornecido pela prefeitura me procuraram porque deixaram de ofertar. As pessoas não podiam deixar de ir para a faculdade, não podiam deixar de fazer suas provas, de cumprir com suas obrigações de estudante. Nós demos suporte, mesmo antes de assumir a gestão, procurei alguns amigos, algumas pessoas para que nós pudéssemos, dentro de idades, atender essas demandas. E hoje prometem transporte universitário gratuito, quando não fizeram no passado para alguns poucos, mas nós hoje fornecemos para mais de 400 alunos que estão estudando fora. E é uma marca que não vai ser fácil de superar. Não vai ser fácil de superar, inclusive no nosso próximo governo. Mas não é uma marca fácil de superar, porque é uma marca do governo Cidade de Todos. Os alunos contribuem com o combustível e eles têm dificuldade. Eu fui aluno universitário, trabalhei, estudei durante todo o meu período.
Eu acordava de manhã, estudava de tarde, de noite ia trabalhar atrás de um balcão, servindo, fazendo suco, na lanchonete do posto de gasolina do meu pai. Isso de que é. Mesmo o Zé da Foz estando prefeito aqui, eu estava lá tomando conta das coisas e trabalhando enquanto era estudante. Eu via a dificuldade do estudante, eu sei o que e que tem estruturas, mas entendo que nós estamos fazendo também o que podemos. Aprimoraremos o que podemos fazer no futuro. Havendo condições de até baratear esse custo que os nossos estudantes têm, nós o faremos no futuro. Mas eu trabalho, Jorge, com a transparência. Eu trabalho com a clareza e trabalho com a verdade. Trabalhar com promessas vãs que no futuro não vão ser cumpridas. Não vou trabalhar com projetos que são inalcançáveis para o município. Não vou trabalhar, não apenas vai ficar no sonho. Porque a gente tem que sonhar sim, mas tem que sonhar junto com as pessoas para que esse sonho se transforme em realidade. A situação hoje mudou muito e vai mudar ainda mais, porque nós temos projetos importantíssimos para fazer com que tenham a consciência de que para nós o que mais importante é nesse município é garantir que não cresçam com qualidade de vida, com qualidade de ter oportunidade, é garantir que os nossos jovens tenham esperança através da condição de estudar e de se formatar como cidadãos de futuro. Para isso... O senhor foi muito criticado da época quando com relação a umas creches que estavam assim para serem construídas aqui no município e que o senhor havia devolvido esses recursos que estavam disponíveis para si. Por que o senhor devolveu prefeito e candidato? Jorge, a situação das creches da Bomba, de Pedra Alta e de Barreira estão sendo investigadas hoje pelo Tribunal de Contas da União. O Tribunal de Contas da União estiveram no município de Araci em 2013 e apuraram que as obras dessas 3 creches estariam superfaturadas. Eu estou aqui trazendo o que está no relatório do TCU. Estou trazendo para você informação que é técnica do relatório. A partir de então, logo após esse relatório, nós começamos a caminhar num processo gigantesco, que é o órgão do governo federal que repassa esse tipo de recursos para os municípios. Observou da mesma forma de que havia superfaturamento nessas obras. Nós, em nossa gestão, não tocamos em nenhum real desse recurso. Não tocamos em nenhum real desse recurso, para que esse recurso ser exclusivamente utilizado para essa finalidade de construção dessas creches. No entanto, qual foi a orientação da NDE? Que fosse feito um processo de tomada de contas especial, ou seja, uma mais detalhada de todas as questões. Inclusive já tivemos visitas de técnicos, de engenheiros do FNDE no município, para que essas obras pudessem ser fiscalizadas, olhadas e a partir de então ser feita toda a apuração necessária para que as atitudes fossem tomadas. Nesse processo de tomada de contas especiais, o passo que tem que ser feito é o município devolver o recurso remanescente. Eu não devolvi um recurso, eu devolvi um recurso porque houve uma situação específica onde o município precisava de seu nome junto ao FNDE. O município de Araci poderia ter os seus recursos travados. Por exemplo, nós tivemos recursos bloqueados cobertas que estão sendo construídas hoje. Nós tivemos recursos bloqueados com relação às escolas que estão sendo construídas hoje. Nós tivemos recursos a cobertura da quadra do CEMOB, que agora já finalizou, por conta da situação dessas. Essa situação estava prejudicando o andamento das outras obras do município. E por conta disso, esse recurso foi devolvido para que o município limpasse o seu nome, que estava sujo, frente ao FNDE. E o de contas especial já está sendo realizado e com certeza será finalizado com todas as apurações, com todas as questões resolvidas. Então, haver uma clareza maior dos fatos. Ok. Então, quais são os projetos que aí do seu plano de governo, como seriam os mais importantes realizados
se o senhor for eleito. Veja bem, nós iremos ampliar o programa de estágio criado no nosso governo, ensino médio superior. Iremos ampliar a estratégia da elevação do IDEB no município, um índice muito melhorado no nosso governo. Vamos ampliar, aprimorar a estratégia de alfabetização na idade certa, que já deu resultados que são maravilhosos, excelentes. Iremos aprimorar o serviço de transporte universitário, que já ampliou em mais de 400% em nosso governo. Iremos aprimorar o funcionamento de programas de alfabetização para jovens e adultos, ampliar o projeto de música nas escolas, o funcionamento do programa Mais Educação, que já foi ampliado também, como disse aqui, de 8 para 73 escolas. Iremos aprimorar do programa Mais Cultura. Iremos criar o projeto de incentivo aos estudos para as Olimpíadas Educacionais, em sua como a Olimpíada Brasileira de Matemática, que nós temos um grande campeão aqui no município de Araci. Iremos construir novas unidades escolares. Essa é uma questão de honra, até porque nós estamos caminhando em algumas comunidades e a grande cobrança, alguns já passam dos 20 anos, sejam construídas, reformar nossas escolas de sede e zona rural, melhorar ainda mais a merenda escolar, garantindo frequência, buscar a implantação da escola técnica no município, continuar na luta pela UFNB, extremamente importante para a nossa região, e eu quero crer aqui que Araci vai despontar na frente, porque nós iremos lutar com toda a força que nós temos para que nós tenhamos aqui a nossa UFNB no nosso município. Iremos buscar parcerias para a implantação privadas no município. Ofereceremos apoio à pesquisa e extensão que possa promover análise de conjuntura araciense e regional. Construir muros em escolas da nossa zona rural. Esse é um pedido que temos um muro que foi construído agora, por exemplo, na escola Carlos Raimundo Mota, que é um pedido de quase 30 anos, que graças a Deus foi construído. Daremos alternativas para oferecer no ensino fundamental 2 turmas avançadas de aprendizagem de ciências, incentivar a utilização do Centro Cultural nas atividades curriculares das escolas do município, ampliar o projeto Gincana Pedagógica de escolas da sede da zona rural, estruturaremos áreas de lazer em escolas da zona rural, ampliaremos os programas de coordenadores e professores no nosso município, buscaremos a universalização do acesso à educação do aluno portador de necessidade. E eu quero aqui parabenizar demais o pessoal do núcleo que realiza um trabalho de ser humano que, na minha opinião, 3 minutos. Buscaremos novas quadras poliesportivas, a exemplo da quadra do Caldeirão e Jacu, e incentivaremos a criação de grêmios estudantis nas nossas escolas. São essas algumas, Jorge, para a nossa educação, que já mudou muito e com fé em Deus vai mudar muito mais. Prefeito, 11h33, mas nós temos aqui 8 minutos para falar sobre a questão da sua postulação à reeleição enquanto candidato nesse município. Eu lhe pergunto, a educação precisa se tornar atrativa, que o aluno veja e sinta prazer em comê-lo. Como fazer, né, se o senhor for reeleito, transformar a educação no nosso município? Feita, mas a gente percebe ainda que falta o aluno tornar-se parte do governo do município. Como é que o aluno possa se inserir nesse contexto? Jorge, eu entendo sua pergunta. Talvez algumas pessoas não tenham entendido, mas eu entendo sua pergunta e acredito que o que é importante para nós agora é promovermos situações e ações, sobretudo aos nossos profissionais da educação, onde eles proporcionem, através do seu trabalho, aos alunos, aos estudantes, de mais acolhimento e de mais envolvimento com a escola. Existem diversas alternativas pedagógicas, existem vários métodos, né, de aprendizado, situações que são muito relacionadas à questão profissional mesmo, dessas pessoas que lidam com a educação. Mas eu acredito que a gestão
de certa forma, se envolver também com isso. Nós, sempre que eu tive a oportunidade de conversar com a Manuela a respeito dos materiais, nós conseguimos agora um kit para os alunos, né, dos anos iniciais. Poxa, que você vê um pai aquilo e fica com vontade de estudar junto com o filho. Eu tive a oportunidade de conversar com uma mãe e ela, depois que esse material chegou para meu filho, eu fiquei com vontade de estudar, eu fiquei com vontade de aprender com ele. E sim, aquele estímulo, aquela vontade do envolvimento, né? Acredito também que essas questões relacionadas a esse relacionamento das famílias com a escola, elas precisam também ser aprimoradas. A gente a família para dentro da escola, precisa trazer o pai, o irmão mais velho, o amigo, para se envolver, porque a educação somente dentro da escola não dá para se entregar o filho a um professor e achar que ele vai resolver todo o problema dele. Dentro de casa o pai tem que participar da escola, o professor tem que querer se qualificar para que esse aluno tenha um aprendizado melhor, para que ele tenha um retorno melhor das suas atividades. Como eu disse antes, acolhido e envolvido pela escola. E isso vai trazer uma sensação de que quando a escola, a vontade que dá é de voltar, porque o ambiente vai ser positivo. É lógico, nós não temos ainda as melhores condições, mas temos grandes profissionais com grandes capacidades que podem fazer a nossa educação. E eu acredito a essas pessoas o que nós conseguimos alcançar até hoje, e acredito também vamos alcançar no futuro, depende muito do trabalho dessas pessoas, porque elas irão fazer com que nós alcancemos objetivos importantes e resultados para a educação. Candidato, já são 11 horas e 38 minutos. O senhor tem agora minutos para fazer as suas considerações finais. Eu quero desde já agradecer a sua presença aqui. Eu sei que é um momento, mas, enfim, muito obrigado por essa entrevista, que eu tenho certeza que vai estar ouvintes e eleitores analisando o que o senhor disse aqui. Com certeza. Primeiro eu quero a oportunidade de estar aqui. Agradeço a ele todos os dias a oportunidade de poder representar o meu povo. Agradeço todos os dias a oportunidade de ter o crédito das pessoas de Araci. Agradeço a ele todos os dias a oportunidade de poder disputar de essa condição de estar prefeito no futuro, que com fé em Deus teremos vitória. E tenho a certeza de que a nossa campanha está sendo uma campanha limpa, uma campanha justa, uma campanha aberta, uma campanha que promove muito mais a verdade do que os desencontros. E eu fico muito feliz quando vejo jovens no trabalho, quando vejo pais de família se envolvendo com o nosso trabalho, quando recebo abraço das crianças, dos idosos, porque isso significa. E essa confiança nós estamos conquistando a cada dia através da declaração do nosso amor, da nossa paixão pelo povo de Araci. É isso que me motiva a estar aqui. Eu quero fazer muito mais pelas pessoas do meu povo, trabalhar muito mais pelo povo da minha terra, e tenho a certeza de que Deus irá nos permitir isso. A partir de agora, caminhando para uma última semana de campanha. E o que eu peço muito às pessoas é que tenham paz, que procurem promover paz para o andamento dessas questões políticas em nosso município. Nós precisamos nos respeitar mais. Os acirramentos são muito grandes. Eu sei que a briga é muito dura e sei também que muitas vezes algumas pessoas apelam, não é importante. Mas eu peço, sobretudo, às pessoas que me acompanham, aos meus correligionários, aos meus candidatos a vereador, de minha campanha, aos eleitores da família 12, trabalhem sempre pensando em paz, trabalhem sempre pensando na vitória, trabalhem sempre pensando em fazer o melhor pelo povo de Araci, porque a partir de 2017 nós estaremos quem votou e para quem não votou na família 12. E quero muito agradecer a todas as pessoas que estão nos ouvindo, nos dando atenção, ter mais uma vez a nossa rádio comunitária, dizer da minha alegria de estar aqui em mais uma entrevista, e vamos continuar caminhando. É grande, mas Deus nos dará a vitória. Obrigado e bom dia a todos. Ok, obrigado, prefeito Silva Neto, candidato de Araci. E você aí, eleitor, ouviu atentamente as candidatos Silva Neto nessa série de entrevistas que a rádio comunitária está fazendo com os candidatos. Foram sorteados para ele responder saúde,